Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 4 do livro Renúncia. Mas, como já aconteceu outras vezes, o capítulo ficou muito grande, então eu vou dividi-lo em 3 partes, certo? Hoje nós teremos então a primeira parte. Também quero pedir que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Isso vai estar me ajudando muito e faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas, certo? Se você também quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou ainda dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você vai encontrar mais algumas informações, certo? Dados os recados, vamos então para a primeira parte do capítulo 4. A varíola. Regressando à França, Susana demorou-se em Paris 2 semanas, preenchidas com pequenas excursões e passeios ociosos. Podia notar-se-lhe agora certa mudança de atitudes, tanto que se aproximou da casa de Madalena a pretexto de lhe ser útil, de alguma sorte, nos dias aziagos de enfermidade de sua mãe. A esposa de Cirilo, enfrentando heroicamente as dificuldades da situação, recebeu a visita com afeto e reconhecimento. A filha de Jacques lhe satisfez as mínimas perguntas sobre o embarque, o navio, as disposições do companheiro. Susana tinha uma resposta pronta a cada pergunta, em sua afabilidade artificiosa. A nota mais interessante, contudo, é que Antero de Oviedo, incumbido de trabalhar algum tempo em Paris na transferência de importantes documentos para Versalhes, aproximou-se da moça de Blois, de maneira surpreendente. A própria prima notou com simpatia semelhante atração, encorajando-lhes os sentimentos afetivos, pois Madalena sempre se preocupara com a sorte do rapaz, que crescera a seu lado como irmão. À noite saíam por vezes a sós, frequentando o teatro ou excursionando ao luar sobre as águas do Sena. A filha de Dom Inácio enganava-se, porém. Antero de Oviedo deleitava-se na sua companhia, porque Susana parecia possuir a chave que lhe abria o coração honesto de paixões secretas e violentas. Ela começou a conquistar-lhe o espírito, revelando suas inclinações pelo filho de Samuel Davenport, discretamente, sondando-lhe os pensamentos. Retribuindo essas provas de confiança, o rapaz iniciou igualmente as suas palestras confidenciais, compreendendo que defrontava a primeira inimiga do venturoso casal. Na quinta noite de conversação solitária, entendiam-se francamente. Ambos estavam satisfeitos com o ensejo de um desabafo. Suas observações convergiam invariavelmente para os caprichos do destino. Antero teimava em afirmar que não conseguiria esquecer a prima, enquanto a jovem irlandesa confessava abertamente que não renunciaria aos seus propósitos e continuaria aguardando o ensejo de provar a Cirilo a intensidade do seu amor. Aquilo que a família Villamil apreciava como afeição entre os dois era um desvairamento sem limites, oriundo do ódio que ambos alimentavam. Afinal, Susana regressou a Blois, deixando na casa de Santo Honorato alegres e confortadoras impressões sobre o futuro do sobrinho de Dom Inácio. Ao despedir-se, Madalena abraçou-a confiante e lhe pediu que rogasse a Deus pela paz e saúde de Cirilo na América. Enviou ainda, por seu intermédio, breve mensagem a Jacques Davenport, lembrando-lhe que teria imenso consolo e justo prazer com a sua visita a Dona Margarida, a quem parecia restar poucas semanas de vida, concluindo com votos afetuosos e protestos de nímia dedicação e desvelado carinho. 2 meses decorridos sobre a partida de Cirilo e a vida na casa dos Villamil seguia monótona e repassada de expectativas amargurosas. Antero sentia-se quase feliz, achando-se como dantes,
na qualidade de único rapaz a conviver com Madalena, sob o mesmo teto, entre as vibrações fraternais do ambiente doméstico. Horas a fio, mirava-lhe o semblante que a dor espiritualizava, seguia-lhe o movimento das mãos, como se entendessem a determinação de poderoso ímã. Experimentava imensos desvelo pela prima, e, no entanto, não se furtava ao ciúme violento, a paixão rude que o torturava de rijo, desde o dia em que ela se lhe escapara dos braços esperançosos. Alimentava o secreto desejo de que Cirilo se perdesse para sempre nos caminhos desconhecidos das terras inexploradas, a fim de conquistá-la devagarinho entre amarguras, tormentos e dificuldades. Confiava em que o rival não tornaria a Europa e que a prima, fatigada na luta, se lhe rendesse aos caprichos, aceitando-lhe o amparo, mais tarde ou mais cedo, nas reviravoltas do destino. Atendendo a tais desígnios, depois de procurado certo dia por um dos credores mais exigentes de Dom Inácio, recordou a soma que o marido de Madalena confiara ao fidalgo e recomendou-lhe que consultasse o devedor em sua própria casa quanto às possibilidades do pagamento. Ouvindo-lhe o parecer, o inflexível senhor de Audricourt dirigiu-se ao bairro de Santo Honorato, onde o antigo fidalgo lhe recebeu a visita, em companhia da filha. Sem mais preâmbulos, o credor atacou diretamente o assunto, em presença da jovem senhora, acrescentando com alguma aspereza: como o senhor não ignora, seu título vencido há muitos meses tem-me esgotado a paciência. O tio de Antero corou, não somente em virtude da cobrança, como pelo modo por que era tratado naquela sala, diante da filha, que ele desejava manter alheia às suas dificuldades e que acompanhava o desdobramento do assunto, vexada e compungida. Compreendo a exigência, senhor Audricourt, retrucou o velho espanhol, perdendo o bom humor natural. No entanto, continuo em disponibilidade, aguardando apenas uma determinação de Sua Majestade para me serem pagos os devidos vencimentos. Sinto muito, tornou o credor, mas nada combinei com o soberano e sim convosco. Não lhe podia emprestar dinheiro confiando em pessoas alheias. Confiei meus recursos à sua honra de fidalgo e não posso aceitar estes seus argumentos. Além do mais, espero as suas oportunidades há quanto tempo? A última frase, pronunciada em tom sarcástico, pairou no ar enquanto Dom Inácio, confuso, buscava em vão um novo motivo para justificar-se. Muito pálida, reconhecendo a perturbação do genitor, Madalena interrogou com serenidade e nobreza: qual é a importância do título? 8.000 francos, respondeu o visitante. E a jovem senhora, com a expressão confortada de quem se achava em condições de atender à dignidade ferida, acentuou: será razoável, meu pai, que o senhor resgate o título hoje mesmo. Entretanto, resmungou Dom Inácio indeciso, refletindo se devia aceitar o oferecimento da filha. Cirilo e eu, continuou Madalena solícita, teremos prazer em que o senhor se utilize dos nossos recursos. Dom Inácio, que sempre encontrava um dito chistoso no seu proverbial bom humor para enfrentar as situações mais difíceis, não sabia como dissimular a inquietação do sentimento paternal. Mas, ante as palavras resolutas da filha e observando o cupido olhar do credor, demandou o interior doméstico, extremamente desapontado, e trouxe a quantia, recebendo o título de mãos trêmulas, depois de lançar à filha um olhar de sincero reconhecimento. Ao fim de 4 meses, após a partida de Cirilo, a situação doméstica era das mais penosas. Cresciam as obrigações forçadas, dos aluguéis do velho prédio, as despesas com o lacaio e 2 servas, os dispêndios com o tratamento da enferma, as inadiáveis aquisições de gêneros e utilidades domésticas. Não obstante o auxílio de Antero, o quadro íntimo era formado de amargas apreensões. A saúde de Dona Margarida ia de mal a pior, impondo à filha profundos desgostos e dolorosas vigílias.
Certa vez, em que mãe e filha comentavam as aperturas do lar, Dona Margarida lembrou duas velhas amigas da infância, em ótima situação financeira. Eram as senhoras Josefina Fourcroy de Fourvière e Alexandrina de Saint-Médard, que lhe haviam sido companheiras de meninice nos dias formosos do pretérito, em Toulouse. Quem sabe estariam dispostas a auxiliá-las com o empréstimo de algumas centenas de francos? Essa ideia acendeu muitas esperanças no cérebro cansado da enferma. Certo, ouvir-lhe-ia um apelo, ajudando-a naquelas angustiosas circunstâncias com a desejável discrição. Madalena ouviu as sugestões da genitora, que lhe pediu que as procurasse em particular, consultando-as em seu nome para que fossem atendidas as necessidades mais urgentes. A esposa de Cirilo, no íntimo, revoltava-se contra os propósitos maternais. Todavia, como proceder ante as insistências da enferma querida, de cuja ternura sempre havia recebido os mais doces carinhos? Dona Margarida não desejava importunar o sobrinho em coisas mínimas e supunha que o expediente seria bem-sucedido. Madalena não podia desatender aos seus desejos afetuosos. Um dia pela manhã, demandou a rua das Nonais-d'Hyères e parou diante da abadia dos Celestinos, em cuja vizinhança se levantava a residência aristocrática de Madame Fourvière, que a recebeu depois de largo movimento de criados arrogantes em face dos seus trajes modestos. Expôs, humilhada e receosa, o motivo da visita, e, no entanto, as maneiras tímidas e sinceras não comoveram a dona da casa, que respondeu altivamente: "Lamento muito não poder servi-la, pois há de reconhecer que sua mãe é apenas minha conhecida de tempos remotos, e não existe entre nós credenciais de intimidade que justifiquem qualquer apelo a meu marido em seu favor." "Ah, sim, compreendo", murmurou Madalena, afogando as lágrimas no peito. "Diga, Margarida", prosseguiu a velha dama com rigorosa austeridade, "que se resigne com a situação. Quanto a mim, é preciso que ela saiba que, se fui bafejada por um casamento feliz, tenho a vida repleta de grandes desabores. Se os pobres padecem com as necessidades, os abastados sofrem muito mais com as obrigações." E depois de um olhar impiedoso e severo para com a visitante humilhada, acentuou: "Além disso, você está moça e não será difícil arranjar trabalho. Que quer, minha filha? São as contingências da sorte. Há muitas casas nobres à procura de governantas." A moça ruborizou-se. Não saberia dizer se a emoção lhe provinha da dignidade ofendida, se da extrema vergonha que lhe cobriu o coração. Quis lançar-lhe em rosto a repugnância que sua descaridosa atitude lhe causava, mas limitou-se a responder: "De qualquer modo, senhora, minha mãe e eu lhe ficamos reconhecidas. Deus permita que nunca venha experimentar nossa angústia." A senhora Fourvière esboçou um sorriso intraduzível e Madalena saiu, tomada de repulsa, quase em desesperação. Em plena rua, enxugou as lágrimas e refletiu se deveria procurar a senhora de Saint-Médard, à vista do insucesso da primeira tentativa. Experimentou o sincero desejo de furtar-se à nova humilhação, mas recordou as lágrimas da mãezinha doente, quando rememorava os antigos tempos de alegria com as inolvidáveis companheiras da infância em Toulouse. Dona Margarida estava tão confiada na sua afeição sincera que a esposa de Cirilo considerou praticar uma falta se deixasse de ir até o fim. Mergulhada em profundas cismas, concluiu que tudo deveria fazer por amor à genitora. Possivelmente, a outra amiga seria mais condescendente e razoável. Nessa esperança, procurou outra casa elegante nas proximidades do mesmo local. Anunciada por lacaios solícitos, foi recebida numa antessala luxuosa, por velha senhora que, pelos modos, parecia mais rígida e protocolar que a primeira.
Só então a filha de Dom Inácio pressentiu que a experiência ali talvez lhe fosse mais dolorosa. No seu natural acanhamento, expôs o motivo da visita, mas a senhora de Saint-Médard fixou-a com estranheza, falou com ar de escarninho. — Ah, recordo-me sim. Você é Madalena, pois não? — Para servi-la, minha senhora. — Você já leu porventura uns versos do Sr. La Fontaine sobre a cigarra e a formiga? Madalena estranhou a pergunta, mas na ingenuidade de quem repousa com boa fé, guardando no coração sinceridade cristalina, retrucou sem a menor preocupação. — Sim, mas que deseja dizer com isso? — Pois diga a Dona Margarida, continuou a senhora de Saint-Médard com profunda ironia, que ela e Dom Inácio muito cantaram em Granada e que é justo dançarem agora em Paris. Madalena ficou lívida. Na primeira porta, encontrara fria altivez. Na segunda, escárnio cruel. Contemplou a interlocutora com o pranto a lhe saltar dos olhos e exclamou: — Passe bem, senhora. Desceu a escada a pressas, com as ideias em torvelinho. Atravessou o jardim e viu-se em plena rua, sem se deter na observação de coisa alguma. As lágrimas molhavam-lhe o rosto, ao passo que em seu coração, furiosa tempestade de revolta, abafava-lhe os sentimentos. Onde guardar as forças morais para não revidar o insulto execrável? Percorria ruas e praças a pé automaticamente, engolfada na repulsa que lhe dominava o espírito. Na imaginação exacerbada, via a velha genitora quase agonizante, a confiar nas afeições falazes, e o pai decrépito, sem energias para defender o lar da ironia dos ingratos. Se as suas lágrimas eram de amargura, originavam-se muito mais na humilhação dos melindres filiais. Ao dobrar uma esquina, porém, num recanto solitário, deparou-se-lhe um nicho da tradicional devoção popular que lhe chamou a atenção. Inexplicavelmente, sentiu súbita necessidade de orar, de maneira a afugentar os pensamentos de revolta e amargor. Encaminhou-se ao oratório da fé pública e viu a imagem de Jesus crucificado, simples, sem adornos, apenas encimada por um minúsculo teto de madeira, que resguardava a obra de arte das intempéries. Contemplou elevada como nunca a relíquia do povo e orou, através do véu de lágrimas, pelas chagas sangrentas e pela coroa de espinhos que pendia da fronte dilacerada. Como simples criatura anônima, ajoelhou-se no pó da via pública, invocando a proteção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento em que se humilhava, qual jamais fizera em ato de contrição religiosa, a filha de Dom Inácio experimentou uma sensação de consolo que jamais conhecera em tempo algum. Dir-se-ia que sua alma sofredora assinalava a presença de um anjo, invisível aos olhos mortais, a passar-lhe as mãos pela fronte com suavidade cariciosa. Doces emoções da maternidade elevaram-se-lhe do coração ao cérebro. A consciência parecia dilatada a uma esfera de compreensão divina. Ao bafejo da energia desconhecida, chegava a conclusões rápidas e profundas. A dor não mais a humilhava, antes lhe engrandecia o coração. Sentia algo semelhante a uma voz falando-lhe no íntimo da alma, em vibrações de suave mistério. Teve a impressão indefinível de que alguém lhe tomava o braço com afagos brandos, convidando-a a erguer-se. Nunca soubera pensar em Cristo como naquela hora inesquecível. Em poucos momentos, os olhos estavam enxutos. O profundo e carinhoso nome de mãe ressoava-lhe no peito como incompreensível e sublime esperança. Quem era o homem da terra e quem era Jesus? Era a pergunta que se lhe apoderava da mente, como se fora sugerida por alguém de plano mais alto. Proporcionava-lhe infinita consolação à alma ferida. As angústias do dia,
se desvaneceram como incidente fugaz. Os algozes do Cristo deviam ter sido muito mais cruéis que as senhoras de Fougères e Saint-Médard, que não passavam, aliás, a juizar por sua conduta de duas mulheres ignorantes e orgulhosas a abusarem das possibilidades do mundo. E o que era sua mágoa comparada à do Mestre, que se imolara pelos pecadores? Sofria muito naquela hora, em retribuição dos carinhos e dedicações maternais, mas Jesus aceitara o madeiro por amor aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Beijou então, comovidamente, a pequena cruz e encaminhou-se para casa, sentindo-se amparada por uma força invisível que jamais conseguiria definir. Abraçando a mãezinha doente, sentiu que era indispensável mentir para confortar, esconder a verdade dura, de modo a não abrir chagas mais cruéis. Sentindo-se forte e bem disposta ao influxo das forças desconhecidas que a amparavam, beijou a enferma com muito carinho, enquanto esta a interrogava com um sorriso de confiança. Chegastes a obter pelo menos 1000 francos, minha filha? Infelizmente, minha mãe, as nossas amigas não estavam em casa. Oh! Exclamou a doente sem disfarçar a tristeza súbita. E começou a lembrar outros nomes, desejosa de encontrar um recurso pronto para a situação. Mas a filha, percebendo que seu espírito, cheio de boa fé, voltaria a renovar as solicitações afetuosas, procurou confortá-la dizendo: "O essencial, mamãe, é que a senhora fique tranquila, sem preocupações. De outro modo, não alcançará as melhoras desejadas. Jesus não nos esquecerá. Além disso, o tio Jacques não tardará a chegar, amigo de nossa confiança. Sentir-nos-emos mais à vontade para tratar desse empréstimo." "Assim, será mais prático. Esperaremos", disse Dona Margarida resignada. E Madalena tinha razão, porque Jacques Davenport, daí a 3 dias, batia-lhe a porta em visita afetuosa. A sobrinha sentiu imensa alegria, apertando-lhe as mãos benfazejas. Depois de palestra cordial com Dom Inácio Villamil, o bondoso amigo entrou a ver a querida enferma, considerando muito grave a situação pelo seu penoso abatimento. Psicólogo profundo, o educador de Blois leu no semblante de Madalena a expressão do velado martírio doméstico. Dona Margarida, altamente confortada com a visita, contava em detalhes seus padecimentos diuturnos. Dormia pouquíssimo em vista das aflições ininterruptas. Alimentava-se com extrema dificuldade por ter o estômago ferido, intoxicado pela multiplicidade das drogas em uso. As pernas, muito inchadas, impediam-lhe os movimentos livres, forçando a filha a exaustivos esforços. Jacques reanimou-a, sinceramente comovido, comentando a situação de outros doentes em situações mais precárias. Afirmava ter visto casos idênticos com sintomas mais graves e que, no entanto, não passavam de fenômenos orgânicos passageiros, em certas fases de desequilíbrio físico. A doente sorria, quase satisfeita, a demonstrar novo ânimo no semblante abatido, mas na intimidade, quando se retirou do aposento, Jacques chamou a sobrinha de parte, mudou de semblante e falou penalizado: "Minha filha, Deus te conceda forças para a luta, porque tua mãe está vivendo os derradeiros dias." "Compreendo", murmurou ela, enxugando uma lágrima. "Apega-te à fé, Madalena. Em tais instantes, o socorro humano, por mais eficiente que o consideremos, é sempre precário. Devemos estar certos, porém, de que Deus tem um bálsamo para todas as angústias do coração." A sobrinha não conseguiu responder, sentindo que a emoção lhe constrangia a garganta. Mas, penetrando as necessidades mais sutis, e longe de ferir o coração da filha com expressões menos generosas, o carinhoso amigo acrescentou:
Madalena, Cirilo me recomendou no último encontro em Blois que te trouxesse 1.500 francos que representam velha dívida minha para com ele. Guarda-os. Nesse transe não faltará ensejo de os empregar utilmente. E na hipótese de necessitares mais alguma coisa, não te esqueças, filha, que me encontro a teu lado para todas as providências que se façam precisas. A filha de Dom Inácio recebeu os 1.500 francos da lembrança generosa, imensamente comovida. Consoladora satisfação inundou-lhe a alma, porquanto era possível atender agora aos pequenos caprichos da enferma, a quem encheu de mimos entre doces ternuras do coração. Jacques esperou no dia seguinte o Dr. Dupont, com quem se manteve em demorada conferência. Aquelas manchas violáceas que a doente apresentava à flor da pele não o enganavam. O médico reafirmou-lhe a convicção, declarando discretamente que Dona Margarida não podia viver mais de uma semana. À vista do prognóstico, o educador de Blois adiou o regresso, na intenção de ser útil aos Villamil em alguma coisa. Com efeito, a matrona piorava dia a dia, dando a todos impressão dolorosa de lenta agonia. Não permitia que a filha se afastasse um minuto sequer. Falava-lhe comovedoramente do futuro e pedia-lhe que embarcasse para a América, a reunir-se ao esposo, tão logo lhe fechassem a cova. Nada obstante, rogava-lhe igualmente por Antero, por quem sempre experimentara desvelos maternais. A situação de Dom Inácio era também objeto de suas conversações in extremis. A pobre senhora não sabia como alvitrar soluções a Madalena, que a ouvia com olhos marejados de pranto. O velho fidalgo acompanhava os sofrimentos físicos da esposa, com o coração angustiado, enquanto o sobrinho, que lhe consagrava imensa afeição, desdobrava-se em atenções e sacrifícios para que fossem satisfeitos os seus menores desejos. Jacques Davenport ali estava, cabisbaixo e silencioso, aguardando o fim daqueles padecimentos que parecia muito próximo. Na derradeira noite, Dona Margarida confessava-se aliviada e mais lúcida. Tal circunstância alegrava a todos, enchendo os parentes de sinceras esperanças. Os homens e as servas recolheram-se mais cedo. Madalena, porém, conservando no espírito sombrio presságios, manteve-se vigilante ao lado da genitora, que parecia mais calma e repousada. Sentindo-se só com a filha, Dona Margarida mirou as unhas roxeadas, levou a mão no peito, como a examinar o próprio coração, e falou compassadamente: Madalena, esta melhora é a primeira visita da morte. Não nos devemos iludir. Ora, mamãe, torturinou a esposa de Cirilo depois de um beijo afetuoso. Não fales assim. O médico retirou-se hoje muito satisfeito e papai ficou tão contente. A enferma ouviu-o atenta, patenteando grande emoção nos olhos rasos de lágrimas. O Dr. Dupont poderá ter falado com otimismo a Inácio, mas também ouço uma voz que me fala aqui dentro do coração. Minhas horas estão contadas. Dou graças a Deus por levar-me deste mundo sem ódio a ninguém. Levo comigo tão somente as mágoas justas de mãe por deixar-te na terra, à mercê de lutas bem ásperas. Mas rogarei a Jesus para que te reúnas a Cirilo em breves dias. Penso também em Antero, que criei como filho querido. Quanto a Inácio, espero em Deus que nos possamos reunir brevemente na eternidade. Sua voz tinha entonações lúgubres, e Madalena soluçava baixinho, angustiada, incapaz de responder. Não chores, filha. Curvemo-nos, resignados aos sagrados desígnios de Deus. Certamente, o futuro ainda te reservará muitos dissabores. Vais ser mãe também, e compreenderás a montanha de sacrifícios que importa escalar por amor aos filhos,
No afã das lutas e sofrimentos, não te esqueças da confiança sincera no Todo-Poderoso. Toda mulher, e mormente todas as mães, precisam compreender o valor da renúncia, da caridade e do perdão. O caminho do mundo está cheio de malfeitores. Aqui ou ali a ingratidão insulta e o egoísmo calunia. Somente a fé pode proporcionar o escudo indispensável à alma ansiosa e ferida. Nunca percas a fé, minha filha, ainda que os padecimentos sejam os mais duros. Recorda a Mãe de Jesus em seus martírios e resiste às tentações. Depois de longa pausa para tomar fôlego, continuou com visível emoção. Deus é testemunha de que eu muito desejava recuperar a saúde para esperar o fruto do teu amor, envolvendo-o nos meus carinhos de avó. Mas o Senhor certamente tem outros desígnios. Ouvindo a terna observação, Madalena murmurou entre lágrimas: O céu nos restituirá a alegria, minha mãe. Ficarás junto de mim por todo o sempre. Ainda esta noite, prosseguiu Dona Margarida com ternura, sonhei que minha mãe vinha buscar-me. Apareceu como nos meus tempos de criança, a brincar descuidada às margens do Garona. Ela chegou muito meiga, tomou-me nos braços e perguntou, depois de um beijo, por que me havia demorado tanto ao longo de seus carinhos. Ah, deve haver uma estância além dessa, onde nos encontraremos com os mortos bem-amados. A vida é mais bela e infinita do que supomos. Deus que nos uniu nas estradas do mundo não poderá separar-nos para sempre. A voz tornava-se melancólica e arquejante. A evocação do sonho pareceu transportá-la a divagações diferentes. Nos olhos muito brilhantes pairavam reflexos de luz extraterrena. A filha acompanhava-lhe a mutação fisionômica, com um misto de ternura e dor indescritíveis. Recordava-lhe os sacrifícios domésticos e o heroísmo maternal que o mundo não conhecera. Lembrava suas cartas afáveis e consoladoras ao tempo do internato. Ela, que conhecia as leviandades do pai e as dificuldades em que viviam, sempre notava que a genitora nunca tivera uma palavra de blasfêmia ou falsa virtude em toda sua vida. Madalena, continuou Dona Margarida com a mesma emotividade, se Deus te mandar uma pequenina, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Não sei por que mistério a sinto aqui ao nosso lado, esperando-me talvez no limiar do sepulcro. Desde ontem, sinto-me impressionada por deixar-te sem recursos monetários que te garantam a tranquilidade, até te reunires definitivamente a teu marido. A noite passada, muito refleti sobre isso, porque nem mesmo as minhas velhas joias puderam escapar no sorvedouro de nossas economias domésticas. Mas agora, minha filha, ouço no íntimo a voz de minha mãe, que me sugere deixar-te nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou: guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro que o do coração unido ao Cristo. Madalena chorava discretamente. Dona Margarida, porém, continuou falando, mas agora parecia responder a interpelações de uma sombra. Debalde, a filha tentou desviar-lhe a atenção para outro assunto. Seus olhos, imensamente lúcidos, davam a impressão de contemplar outros horizontes, muito além das quatro paredes do quarto lúgubre. Madalena alarmou-se, mas procurou manter-se calma, sem chamar os que repousavam de longa vigília. Todavia, de manhã despertou as criadas e chamou Dom Inácio para comunicar o agravamento da situação. Dona Margarida, após a última conversação, caíra em coma. Raiara a manhã em dolorosas perspectivas, enquanto Antero segurava as mãos da agonizante
Dom Inácio buscou um sacerdote que lhe ministrou os últimos sacramentos. O professor de Blois assistiu ao transpasse, em silêncio, procurando confortar a cada qual. À tarde, sem mais palavra, Dona Margarida entregara a alma a Deus, perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não saberia definir a própria dor, mas, amparada na fé, amortalhou o cadáver entre flores e orações tão doloridas quão fervorosas. No dia seguinte, Jacques acompanhou o funeral e, após as cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. Continua na segunda parte do capítulo 4. Até lá!